No início do século XXI, a evolução humana está em um ponto de inflexão. Baseado na seleção natural, os cientistas preveem que o futuro será cheio de pessoas inteligentes e tecnologia avançada. No entanto, os humanos logo provam que a teoria está errada. Como estão no topo da cadeia alimentar, não precisam continuar evoluindo, então se tornam preguiçosos e mais burros a cada dia. As pessoas inteligentes e ricas pensam muito antes de ter filhos, já que é uma decisão tão grande, mas acabam esperando tanto que morrem sem deixar herdeiros. Por outro lado, as pessoas pobres e burras continuam se multiplicando como coelhos e fazem mais filhos burros que no futuro terão bebês ainda mais burros. Em 2005, em uma base militar em Washington, D.C., o bibliotecário do exército Joe está assistindo TV durante seu turno. De repente, ele é abordado por seu superior, que anuncia que Joe será substituído porque foi escolhido para um projeto muito secreto. Joe protesta, pois seu plano sempre foi se aposentar como bibliotecário, já que é um trabalho fácil e tranquilo. No entanto, as ordens vêm dos superiores, e ele não pode recusar. Enquanto isso, os superiores estão discutindo as pessoas escolhidas para o projeto secreto. A equipe científica inventou cápsulas de hibernação humana para preservar seus melhores homens e revivê-los em tempos de necessidade. Primeiro, eles precisam testá-las. Então, Joe foi escolhido porque é o homem mais comum no exército e não tem família. Eles também precisam de uma mulher, mas como o exército não tem nenhuma, o coronel escolheu uma trabalhadora travessa chamada Rita, que frequentemente anima festas privadas do exército. O exército pagará ao vigarista Upgrade e o histórico criminal de Rita será limpo. O primeiro teste fará com que Joe e Rita fiquem adormecidos por 1 ano e é altamente confidencial, o que significa que ninguém mais sabe sobre isso. No dia seguinte, Joe e Rita estão juntos em uma sala de espera para um exame médico. Joe conversa com Rita, que finge ser pintora quando Joe pergunta sobre sua vida. Quando os cientistas os colocam nas cápsulas de hibernação, eles recebem soro intravenoso e Rita entra em pânico. Joe acalma e pede para ela confiar no exército. Quando Rita menciona acidentalmente Upgrade, ela finge que é o namorado dele, e Joe acha que é um nome holandês, ainda sem perceber as falhas suspeitas em sua história. Então os cientistas os fazem dormir e fecham as cápsulas, trancando a porta do laboratório quando saem. Logo, o coronel e Upgrade são presos devido ao envolvimento com substâncias ilegais e trabalhadores corruptos. Esse escândalo faz com que a base seja fechada e o edifício demolido, então as cápsulas são deixadas esquecidas sob os escombros. Enquanto Joe e Rita dormem, os anos passam e a sociedade começa a ficar cada vez mais estúpida a uma velocidade assustadora. As pessoas esperam que a engenharia genética resolva isso, mas infelizmente as mentes mais brilhantes e os maiores recursos são gastos com problemas menos importantes, como a queda de cabelo. A população eventualmente explode e a inteligência declina até que a humanidade não consegue mais resolver os problemas mais básicos. O lixo se acumula por séculos e em 2055 ocorre a grande avalanche de lixo. Um caminhão está despejando mais lixo na pilha e o peso finalmente se torna insuportável. Então, um enorme deslizamento de terra acontece. A pilha de lixo cai e arrasta a cápsula de Joe, derrubando-o através de uma janela para o apartamento de Frito. Ignorando o desastre atrás dele, Frito assiste a um programa de comédia muito estúpido na sua TV gigante. A cápsula é ativada e acorda Joe, que está tonto e confuso. Ele continua perguntando sobre a situação e Frito fica irritado, então ele sai de sua cadeira de vaso sanitário e joga Joe pela janela. Depois, Joe olha ao redor em busca de ajuda, mas as pessoas falam em inglês que mistura o sotaque caipira, a gíria de garotas descoladas e o jargão das periferias. Então, ele não consegue se comunicar com os locais, que chamam sua fala de pomposa. Enquanto olha ao redor, Joe percebe o quanto a cidade mudou. Tudo está em ruínas, há anúncios por toda parte e as marcas usam nomes bobos ou sujos. Eventualmente, ele encontra um hospital com uma placa mal projetada e entra, encontrando mais placas que parecem de um fast food, sujeira e lixo por todo lado, e até máquinas de caça-níqueis. A recepcionista não fala, ela apenas tem botões para pressionar conforme o sintoma correto. Como Joe descreve várias coisas e não sabe o que está acontecendo, a recepcionista aperta o botão "Eu não sei". Enquanto espera ser chamado, Joe tenta beber de uma fonte de água, mas sai uma bebida energética chamada Brown Dew.
Ele pergunta a um homem sobre isso, que ri da ideia de querer beber água, já que ela pertence aos banheiros. Em seguida, Joe faz fila para entrar em uma máquina de diagnóstico, onde o fazem colocar tampões na boca, no ouvido e no traseiro. No entanto, o técnico mistura os tampões e Joe acaba colocando de trás na boca. O nojo faz com que ele corra para lavar a boca com a bebida energética. Em seguida, Joe vai ao consultório do médico e vê uma revista datada de 2565, mas ele acha que é um erro de impressão. O médico diz um monte de bobagens e conclui que Joe é retardado, pelo que cobra 5 bilhões de dólares dele. Quando Joe olha a conta, ele vê o ano de 2565 e finalmente percebe que está no futuro. Enquanto o médico continua perguntando sobre sua tatuagem de cidadão, Joe vai até a janela para dar uma olhada melhor na cidade. Há destruição e lixo por toda parte, e mal restam prédios altos. O médico percebe que Joe não pode ser escaneado ao mesmo tempo em que Joe percebe que ficou em hibernação por 500 anos. Então ambos gritam. Como o médico ativa um alarme, Joe foge. Nas ruas, ele percebe mais coisas, como o grande relógio que está preso na mesma hora o dia inteiro e as placas com imagens sujas e palavrões. A economia está em abandono e os suprimentos de comida estão devastados. Joe vai ao cinema e descobre que o único filme disponível é uma gravação de 90 minutos de um peido, que ganhou 8 Oscars. Todos ao redor dele acham isso hilário. Naquela noite, Joe observa uma mulher tentando pegar batatas fritas de uma máquina e falhando. Depois que ela sai, ele coloca a mão na máquina para tentar pegar as batatas fritas, mas é pego em flagrante pela polícia. Eles percebem que ele não pode ser escaneado e imediatamente o derrubam para prendê-lo, ignorando quando ele diz que está com o exército. Nesse momento, ele percebe o pod de Rita por perto, mas os policiais o silenciam com spray de pimenta. No tribunal, Joe é mantido dentro de uma gaiola e as pessoas jogam coisas nele. As paredes também estão cobertas com anúncios. Joe é levado até seu assento para o julgamento e descobre que seu advogado é Frito, que em vez de defendê-lo, reclama da janela quebrada. Tanto os advogados quanto o juiz continuam soltando um monte de bobagens, e logo a multidão começa a jogar insultos também. Joe tenta se defender com argumentos sensatos, mas sua voz só faz os outros rirem, e ele é considerado culpado. Enquanto isso, Rita também acorda e tenta ligar para Upgrade de um telefone público, o que exige $2.000 para usar. Um homem tenta comprar seus serviços e ela o engana, recebendo o pagamento, mas pedindo para ele esperar. Quando ela olha para as cédulas, fica chocada com todas as palavras idiotas e o rosto estranho nelas. De manhã, Joe é levado até uma máquina para receber sua tatuagem de identificação de cidadão. Quando a IA pergunta seu nome, Joe tenta explicar que não tem certeza do que está acontecendo, e a máquina acha que não tenho certeza é seu nome. Joe tenta corrigir, mas é tarde demais. Ele recebe a tatuagem e a identidade mostra uma foto muito ruim com o nome errado. Em seguida, Joe é levado para um teste de amplitude para que escolham o trabalho de prisão adequado para ele. O teste é mais fácil do que o ensino fundamental e deixa Joe irritado ao ver pessoas com dificuldades com formas simples. Depois, Joe é levado para a prisão, onde vê muitas pessoas trancadas na mesma cela e guardas jogando comida nelas, como se fossem porcos. Finalmente, entendendo o quão idiota todo mundo realmente é, Joe diz a um guarda que houve um erro e que ele deveria estar saindo da prisão hoje, não entrando. O guarda o manda para a recepção, onde um oficial tira as algemas dele antes de checar o sistema. Ele percebe rapidamente que Joe não deveria sair. Então Joe pede para ele checar os arquivos físicos. Enquanto o policial está distraído, Joe sai correndo do prédio. As armas automáticas na porta tentam atirar nele, mas estão em péssimo estado e se destroem umas às outras. À noite, Joe retorna ao apartamento de Frito e pergunta se as máquinas do tempo já foram inventadas. Frito diz que sim, mas se recusa a ajudá-lo a encontrá-las, embora concorde quando Joe promete voltar ao passado e abrir uma conta poupança em nome de Frito, que teria 80 bilhões de dólares agora. Nesse momento, os policiais começam a bater na porta de Frito. Então Joe troca de roupa e escapa com Frito pela janela. A dupla sai no carro de Frito e encontra Rita vestindo roupas novas em uma esquina onde ela ainda engana o mesmo homem para conseguir dinheiro. Joe a arrasta para dentro do carro à força e explica tudo enquanto dirigem, o que faz Rita gritar de raiva. Infelizmente, há scanners em vários pontos das ruas e eles detectam a tatuagem de Joe. Então, agora os policiais sabem a localização deles.
Para piorar as coisas, o carro para de repente porque a bateria acaba. O trio sai do carro e se esconde bem antes de os policiais chegarem para atirar no carro. Uma multidão se forma em volta das explosões desnecessárias e até começa uma briga só por diversão. Depois de muitas horas andando, o trio chega ao Costco, que agora vende qualquer produto, independentemente da categoria. O lugar também oferece cursos escolares e Frito se tornou advogado lá. Há também várias redes de comida que agora são clubes sujos com nomes engraçados. O local é tão grande que eles precisam pegar um transporte para chegar à seção de eletrônicos, e Rita vai ao banheiro enquanto esperam. Frito começa a fazer comentários muito inapropriados sobre ela, e quando Joe tenta impedi-lo, sua tatuagem é escaneada novamente, e seu rosto aparece em todas as telas. Frito entra no transporte para escapar, enquanto os policiais rapidamente cercam Joe, prendem-no e jogam mais spray de pimenta em seus olhos. Rita sai do banheiro e vê os policiais, então fica escondida. Joe é levado à Casa Branca e encontra a equipe do presidente. Ele fica chocado ao ouvir que seu teste de QI mostra que ele é o cara mais inteligente do mundo. Então eles querem que ele seja o secretário do Interior. Joe tenta explicar que isso não faz sentido, mas é interrompido pela chegada do presidente Camacho, que pega a cabeça de Joe achando que deveria ser maior para um cara inteligente. Depois disso, Camacho convoca uma reunião especial e anuncia na TV Nacional que seu novo secretário do Interior, Mr. Not Sure, resolverá todos os seus problemas em uma semana, porque ele é muito inteligente, e Joe receberá um perdão completo se conseguir. A multidão fica cética no começo, mas Camacho os convence a todos com uma música. Depois, eles fazem um desfile completo enquanto bebem cerveja e levantam os dedos do meio. Algum tempo depois, há uma reunião do gabinete e Joe pede para Frito se juntar a ele como seu advogado. Em particular, Joe pergunta a Frito onde está a máquina do tempo, mas Frito não é bom em dar direções. Joe precisa de uma distração e pede ao gabinete para levá-lo a ver as colheitas mortas. Ele também pede aos guardas para encontrar Rita para ele e todos pensam que ela é sua amante. Quando chegam ao campo, Joe confirma que o solo está péssimo. Depois que Frito secretamente lhe dá um mapa para o museu com a máquina do tempo, os guardas trazem Rita. Joe finge que precisa de um tempo sozinho com Rita e a leva para trás dos arbustos para que eles possam abrir o mapa, que não é útil de jeito nenhum. Eles não têm escolha, a não ser voltar para a equipe, e quando se aproximam dos aspersores, ficam chocados ao descobrir que as colheitas foram regadas com a bebida energética. Acontece que em 23330, a Brown Dew se livrou da água porque a viam como uma ameaça, e agora até as vacas e bebês estão sendo alimentados com a bebida energética. Joe leva várias horas para convencer a equipe a trocar a Brown Dew por água. E no final, ele vence a discussão dizendo que pode falar com as plantas, então sabe o que elas querem. Eles passam o dia inteiro instalando novos aspersores de água com o apoio de Camacho. Quando a noite chega, eles recebem um quarto na Casa Branca. Rita revela que recebeu um perdão graças a Joe e oferece a ele dividir a cama durante a noite, mas Joe recusa, porque ainda acha que ela é uma pintora que namora seu gerente, Upgrade. Alguns dias depois, alguém joga uma pedra na janela e Joe vê uma multidão furiosa do lado de fora. Acontece que a mudança para a água fez as ações da Brown Dew caírem para zero, e uma grande parte da população perdeu seus empregos, então agora estão protestando. Uma reunião de emergência do gabinete é realizada com o CEO da Brown Dew, que culpa tudo pelo plano de Joe. Logo, ele é levado a julgamento e a Fox News faz uma cobertura horrível disso, como sempre. Joe é considerado culpado e condenado a uma noite de reabilitação. No início, acha que isso parece bem, mas reabilitação acontece em uma arena de Monster Trucks, onde os prisioneiros são deletados se não correrem rápido o suficiente. Rita visita Joe na prisão e percebe que o prenderam a uma rocha para que ele não possa fugir como da última vez. Joe pede a ela para encontrar a máquina do tempo, voltar ao passado e dizer a todos para ficarem na escola. Naquela noite, até Camacho comparece à reabilitação e a multidão começa a agredir o cara que está cantando o hino nacional. 2 enormes caminhões entram na arena mostrando armas perigosas que se parecem com o órgão de um homem. Mas Joe recebe apenas um carro frágil com um membro de silicone flácido. Os policiais colocam a rocha de Joe na traseira do carro, o que quebra uma boa parte dele. Quando ele entra, as pessoas começam a jogar coisas nele. Na Casa Branca, Frito assiste ao show enquanto Rita olha pela janela.
Ela fica chocada ao ver uma flor crescendo no jardim e pede para Frito levá-la até a arena. No caminho até lá, eles veem que as colheitas realmente estão crescendo. Quando a confraternização começa, um terceiro caminhão entra na arena. Ele é ainda maior e derruba parte do edifício, então acaba ficando enterrado sob os escombros. Um dos caminhões pequenos vai à frente e rapidamente arranca o teto do carro de Joe antes que o outro o atinja de lado. Nesse momento, Rita chega e tenta falar com Camacho, que não acredita na história dela. Os caminhões aceleram e tentam colidir com o carro ao mesmo tempo, mas Joe também acelera e faz a rocha cair. A corrente o puxa para fora enquanto o veículo continua, então os dois caminhões acabam colidindo entre si em uma grande explosão. Todos ficam confusos porque não querem que o criminoso vença, mas o motorista do terceiro caminhão, Beef Supreme, de repente se levanta dos escombros com um lança-chamas. Desesperada, Rita suborna Frito e um cinegrafista, pedindo-lhes para filmar as colheitas. Em seguida, ela corre para a sala de controle e engana o técnico para ele sair. No entanto, quando a dupla chega ao campo, eles se distraem com um clube dançante. Após acidentalmente incendiar um funcionário, Beef começa a atirar em Joe, destruindo sua rocha. Agora Joe pode fugir e se esconder atrás dos caminhões. Joe sobe em cima para pegar um microfone pendurado e faz um discurso emocionante sobre suas intenções de ajudar, mas a multidão odeia. Os trabalhadores movem o microfone para longe e Joe se agarra a ele para ficar fora do alcance do lança-chamas. Mas eles começam a baixá-lo lentamente. Quando Frito e o cinegrafista saem do clube, eles começam uma briga e acidentalmente deixam a câmera cair, que cai bem na frente de uma colheita. Isso faz Frito lembrar do acordo e começa a gravar todo o campo, que Rita faz aparecer em todas as grandes telas. Joe cai no chão e Beef está prestes a queimá-lo, mas Camacho salva e anuncia que Joe ganhou seu perdão. Durante a festa pós-evento, Rita diz a Joe que ela quer ficar no futuro porque está se saindo melhor aqui. Camacho anuncia que Joe será seu vice-presidente e Joe tenta recusar, dizendo que quer voltar para casa. Todos imploram para que ele fique, pois precisam dele, e Joe fica tão emocionado que concorda em aceitar. Então Frito zoa com ele e mostra-lhe a máquina do tempo, que acaba sendo apenas um simples brinquedo. Frito mentiu só por causa do dinheiro. Com o passar do tempo, Joe se torna um vice-presidente muito bem-sucedido e eventualmente é eleito presidente, com Rita como sua primeira-dama. À medida que uma nova era começa para o país, Rita e Joe têm os 3 filhos mais inteligentes do mundo. O vice-presidente Frito tem 8 esposas e 32 filhos muito burros. Enquanto isso, em outro pod, Upgrade também aparece no futuro. Inscreva-se e ative as notificações. Obrigado por assistir. Cuide-se!